Bom, muito bom. Essa aqui é a parte 2, então, da nossa aula de vendas, falando um pouco sobre gestão emocional para o vendedor e quebra de objeções, né? Como lidar com objeções e como quebrar essas objeções. A gente estava falando sobre os estados emocionais que matam as vendas. São 7 estados emocionais que matam as vendas. Vamos voltar lá para a nossa lousa, já direto para o conteúdo. Essa aqui é a aula 2, então se você não viu a aula 1, volta lá na aula 1, assiste ela toda, e aí você vem para a aula 2, onde a gente vai estar, onde a gente continua aqui os estados emocionais e vamos falar um pouco nessa aula sobre o framework emocional que você precisa ter para lidar com as objeções e quebrar essas objeções, tá? Então vamos lá. Tô aqui com a minha lousa já. A gente tinha parado no quarto estado emocional, que é a arrogância, né? Prepotência. E agora vamos falar sobre o apego ao resultado. O que é esse estado emocional que mata suas vendas e como que você lida com isso? Qual que é o antídoto para isso? Os sinais desse estado emocional é o seguinte: você começa a gastar o dinheiro já mentalmente, o dinheiro da venda, já está gastando mentalmente. Você tá você fica pensando na call depois que ela acabou, fazendo rehearsal, você fica personalizando os não que você recebeu e, e vai ficar fazendo follow-up excessivo, sabe? Follow-up excessivo, follow-up excessivo. E daí o cliente começa a achar, pô, esse cara tá desesperado. Esse cara tá muito em cima, tá me incomodando, cara. Tá me enchendo o saco. E você começa a prejudicar a sua venda. Porque você tá muito apegado ao resultado. Eu preciso vender, é preciso dar certo. Calma. Aqui eu gosto de usar uma mentalidade estoica, tá? Tem uma frase de Epiteto, que eu deixei aqui nas minhas anotações, que ele fala: faça o teu melhor, mas não te apegues ao fruto das suas ações. O que isso quer dizer? Cara, você vai entrar lá na call de vendas, você vai entrar na conversa de vendas com o seu cliente, você vai dar o seu melhor. Você vai, de fato, buscar entregar valor para ele e quebrar as objeções e chegar no objetivo. Fez isso? Cara, você não controla a decisão do cliente, o timing do cliente de resposta. Você não controla as circunstâncias externas do cliente. A única coisa que você controla é a sua preparação, a sua execução e a sua atitude. Então isso você tá claro. Eu estou executando bem? Estou me preparando para minha conversa, para minha call? Estou preparado? Estou falando bem? Minha atitude está positiva? Legal. O resto, aqui, a partir daqui, eu não tenho mais controle. Então não tem por que eu ficar me apegando a esse resultado. Lembra, você tem que ter sempre um próximo. Nesse momento é bom você ter sempre bastante lead, bastante cara, bastante cliente para conversar. Porque você não dá tempo de você se apegar a esse um que você começou e querer a todo motivo, a todo custo fechar essa venda, entendeu? Isso prejudica muito o seu processo de vendas. Então, lembra disso quando você fizer uma conversa de vendas. Você fez o seu melhor com as informações que você tinha. O resultado não define o seu valor, ok? Sexto estado emocional que mata ali as suas vendas é o estado emocional do impostor, da insegurança, que aqui é o síndrome do impostor clássico, tá? Síndrome do impostor clássico. Você se desculpa demais pro cliente, você oferece desconto sem ser pedido, o cliente não pediu desconto pra você dá desconto pra ele. Esquisito. Eu acho estranho quando alguém me dá um desconto sem eu pedir. Por que você não me dá um desconto sem eu pedir? É promoção, numa promoção? O que é? Ou você está inseguro porque você acha que seu produto não é bom o suficiente e você precisa dar desconto para comprar. Porque isso comunica uma mensagem, entendeu? Você minimiza o seu produto quando você é inseguro, quando você está nesse estado emocional. Fala, eu sei que é caro, mas esquece. Terrível isso. Terrível. Tá? Então você precisa, para vencer isso acontece por quê? Porque você não acredita no seu produto, normalmente você não acredita no seu produto, você não acredita em você, tá? Você acha que não merece o dinheiro do cliente. Ou pior, você acha que você está enganando o cliente. Você, por algum motivo, você acha que você está tirando o dinheiro do seu cliente. Lembra do ROI? Lembra de uma evidência empírica?
Faz uma lista de evidência empírica de coisas que você fez, de 10 clientes que você ajudou. Você atendeu, você entregou o resultado que mudou alguma coisa na vida deles, que eles de fato extraíram um valor de interagir com você. Lembra de 10 coisas que você sabe sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre o seu segmento, que 99% das pessoas não sabem. Pra você lembrar, pô, eu de fato tenho valor nisso aqui que eu entrego. Você não tá tirando dinheiro do cara. Tá? Você está oferecendo uma troca de valor. Se o que você entrega valor pro cara, e o cara vai conseguir ter ROI disso, é um favor. Você está apresentando para ele uma oportunidade de mudar de situação, entendeu? Essa tem que ser a sua mentalidade ali, o seu mindset para vencer essa síndrome do impostor. Você não está entregando nada que o cliente não queira. Se ele não quer, se não resolve o problema dele, você não precisa oferecer para ele, entendeu? Você não precisa enganar o cliente, tirar dinheiro dele para você ser bem sucedido. Sétimo e último estado emocional, aí é o burnout e exaustão. Isso aqui acontece quando você começa a fazer demais. Faz muita cal, ou você tomou muito não, que acontece bastante também, tá? Às vezes você vai numa toada de só não, um atrás do outro. Só não, só não, só não, só não, só não. Você começa a se sentir um bosta. Essa é a verdade. Você começa a se sentir que você vale um pedaço de pão, entendeu? E essa exaustão faz com que você às vezes não siga o processo da maneira correta, sabe? Você não faça as perguntas, você não conduza com o cliente, você não faça o follow-up com o seu cliente. E daí ele fala, pô, esse cara nem tá nem aí comigo, sabe? Não liga pra mim. Eu sou só mais um número, então vou buscar outro que me ouve, que me entende. Então, lembra sempre de um cliente específico que você mudou a situação dele, que a vida dele mudou, você resolveu o problema dele, que deu um caso de sucesso que você, putz, cara, eu lembro disso aqui e, pô, resolvi esse problema. Lembra desse cliente, visualiza ele, sente a gratidão que esse cliente tem por você ter entrado na vida dele. Cara, bola pra próxima. Eu vou fazer isso acontecer de novo. Eu vou encontrar mais uma pessoa que eu vou conseguir impactar da forma como eu impactei esse cliente que eu me lembro. Você sempre vai ter uma história para contar, mesmo que esteja começando agora. Você vai ter um projeto que você resolveu, um colega de trabalho que você ajudou. Lembra disso, foca nesse sentimento, nessa gratidão, para setar o seu mindset aí para vencer esse estado emocional. E daí a gente passou pelos 7 estados emocionais que matam as suas vendas. E agora a gente vai falar sobre o framework emocional para você lidar com objeções, para você vencer objeções, tá? Então, aqui eu montei para vocês um guia que é a resposta perfeita para qualquer objeção em 4 passos. Claro que cada situação é uma situação, tudo tem nuances e adaptações, mas via de regra, se você estiver seguindo esse framework aqui, modificando ele para a sua situação, você vai chegar no caminho para quebrar a objeção do cliente, tá? Lembrando, se você estiver de fato entregando valor, se você estiver de fato resolvendo um problema, tá? Eu não estou ensinando ninguém a ser picareta e vender uma coisa que não entrega. Então, o primeiro passo nesse framework é a validação. O que significa a validação? É você mostrar para o seu cliente que você ouviu, de fato ouviu, e que a preocupação dele é legítima. Do tipo, faz total sentido você pensar nisso. Essa é uma preocupação super válida, tá? Considerando o contexto e tudo mais. Ou eu entendo perfeitamente, você está me dizendo que tal. Se eu tivesse no seu lugar, eu também pensaria o mesmo. Eu pensaria a mesma coisa, de verdade. O que você evita, tá? Na validação. Mas, porém, não, na verdade, não é isso, é isso. Ficar corrigindo o cliente. Eu falei sobre isso, né? Você invalidar o que o cara falou. Ok? Invalidar o que o cara falou. Vou te dar um exemplo. Deixa eu pensar um exemplo aqui.
Ah, eu quero fazer um projeto de software, eu quero desenvolver esse aplicativo aqui, mas eu não quero fazer um negócio muito complexo. Só é um negócio simples, então eu não quero gastar muito. Não, na verdade, não existe coisa complexa. Não existe gasta simples. Isso aqui é super complexo. Esquece. Tá invalidando o cliente. Né? Você vai falar, entendo perfeitamente. Não, é super válido, inclusive. A gente precisa pensar quando vai desenvolver um aplicativo, o, o que a gente quer é que aquilo dê retorno, né? Que dê resultado, que você invista aqui, dê resultado lá na ponta e que você extraia mais dinheiro. Então, eu entendo total a sua preocupação. Agora, o que faz sentido para você? Quando você está pensando em levar esse aplicativo para o mercado, em termos de preço, você está pensando em vender ele a quanto? Percebe? Tô validando com o cliente a objeção, validando, não, faz sentido, de fato, você tem razão. Eu pensaria a mesma coisa, eu não gosto de gastar dinheiro e a coisa não dá resultado, entendeu? E não, na verdade, não é bem assim. Você se coloca no seu lugar, entendeu? Ninguém gosta de ser cortado, não, você tá errado. Ainda mais no call de vendas, entendeu? Passo 2, bem rápido aqui, bem prático. Clarificação. Validamos? Entendo o que você está falando, faz sentido você pensar assim. Essa é uma preocupação que é válida, inclusive. Passo 2, você vai para a clarificação. Clarificação. Descobrir a objeção real da objeção da superfície do seu cliente. Lembra lá da primeira aula? Objeção que ele disse e o que ele sente? Então, na clarificação, você vai entrar nos detalhes para descobrir qual é o motivo da objeção real. Cara, pode fazer uma pergunta? Quando você disse que o produto está caro, você quer dizer que a mensalidade é muito cara para o valor que entrega, ou que isso aqui não dá retorno, o preço que paga não dá retorno no final do ano. Dá sempre uma interpretação 1 e 2. Deixa eu pegar um exemplo, tá? Ah, cara, eu não preciso, sinceramente, eu acho que eu não preciso de designer agora na minha empresa. Eu não preciso. Entendi. Cara, tudo bem. Faz sentido você pensar nisso. Mas quando você diz que você não precisa de designer na sua empresa, você quer dizer que você não precisa de designer porque você não tem demanda de design ou porque isso não é uma prioridade para sua empresa hoje? Porque daí você vai dar opções pro cara de interpretação. E toda objeção vai ter uma interpretação, entendeu? Deixa o cara te responder. E aí você para. Hã? Tipo, não, tudo bem, legal, mas eu preciso pensar. Tudo bem, legal, claro, pensar é importante. Mas eu posso te perguntar, fazer uma pergunta, cara? O que especificamente você acha que você precisa analisar? É sobre o investimento que a gente está fazendo, se vai funcionar para o seu caso ou não, ou tem mais uma outra coisa que você precisa analisar? Deixa o cara te responder. Deixa o cara te responder. Entendeu? Clarificou? Validei a sua objeção. Clarifiquei? Por que você. A clarificação é esse modelo, tá? Pegou a objeção? Tá, entendo, validei. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando que objeção por conta de interpretação 1 ou interpretação 2? Entendeu? Esse é o modelo. Claro que você não é um robô. Treina isso, a gente vai treinar bastante essas objeções. Mas é importante você ter esses dois cenários. E é por isso que é fundamental, eu vou falar isso de novo, é fundamental na sua call de vendas, na sua ligação de vendas, você ouvir o bendito do cliente. Porque se você não está ouvindo o cara, como é que você vai conseguir pensar nessa interpretação A, nessa interpretação B, nessa interpretação C, para a objeção que o cara está falando? Você está só esperando responder, entendeu? Às vezes o cara tem uma objeção única. Cara, preciso falar com a minha esposa sobre isso. Entendi. Tudo bem. Ela costuma participar das decisões do consultório
Ou é mais porque você quer a opinião dela sobre o impacto disso na rotina de vocês? Não tenha medo de fazer perguntas difíceis, tá? Perguntas que parecem, o cara não vai responder isso. Vai responder, porque a gente, como ser humano, a gente recebe uma pergunta, a gente tem necessidade de responder. Então, não faz, pelo amor de Deus, não faz isso. Você fez uma pergunta da objeção, é a clarificação. Vou falar com a minha esposa, tá perfeito, tudo bem. Ela costuma participar das decisões, ou é mais para você entender se isso, qual que é o impacto disso na rotina de vocês? Por que eu pergunto isso? Porque se você usar, você começa a falar em cima. Porque teve um cliente que a gente atendeu que esquece. Deixa o cara te responder. Fez a pergunta? Lembra dos 7 segundos da primeira aula? Fez a pergunta, espera 7 segundos, silêncio e deixa ele te responder, tá? Então, beleza, validei, clarifiquei o porquê que o cliente está falando isso, qual que é a objeção que ele tá apresentando. E daí você faz o passo 3, que é a isolação, tá? A isolação é, o cara te deu uma objeção, você validou a objeção, você clarificou o porquê, qual que é a interpretação, por que ele está pensando isso, se é por conta disso ou por conta disso. E você isola para confirmar que aquela é a única objeção, tá? Porque senão você ataca uma objeção e às vezes o cara tem outras objeções ocultas, escondidas, que ainda não vai fazer ele comprar, entendeu? Então, quando você entender a objeção, você fala assim, ó, cara, e se a gente resolver essa objeção que você falou pra mim, faria sentido pra você avançar com a gente? Cara, se eu te mostrar que o ROI, ele é positivo em menos de um mês, então em menos de um mês o investimento se paga, você se sentiria confortável para começar hoje? Hã? Não sei. Você encontrou outra objeção. Você encontrou outra objeção. Então, você faz a isolação para descobrir se tem essas objeções ocultas, tá? Você tem essas objeções que estão ali pairando a cabeça do cara, mas que nem veio à luz ainda. Não veio ao conhecimento. Então, isso está sempre relacionado a uma pergunta de si. Cara, se eu resolver isso com você agora, você topa começar agora comigo? Lembra do nosso combinado lá no começo? Lembra do nosso combinado? Então, se eu falar pra você que resolve agora, se eu te mostrar que resolve, você toparia começar comigo agora? Cara, topa? Não, ainda preciso pensar. Por que você pensa pensar? Volta na validação, clarificação, faz de novo até você quebrar essas objeções, tá? Passo 4 e o último passo da quebra de objeções. Resolução. Então, overview. Validei a objeção. Clarifiquei. Você está falando isso por conta disso ou disso? Interpretações. Isola. Se eu resolver isso, faz sentido. Você topa continuar? Topa fechar comigo agora? Se eu mostrar para você que sim, top. Se não, você volta de novo. Clarificar e validar e clarificar e isolar. E aí você chega na resolução. A resolução é onde você fecha a objeção. É onde você resolve especificamente a objeção. Então, você, ó que legal. O cara te deu uma objeção, você não vai chegar para ele e já vai resolver a objeção dele. Falar, não, mas isso aqui é muito simples. Calma. Respira, vai na moral, vai tranquilinho, entendeu? Clarifica, entendi, faz sentido a sua objeção. Deixa eu entender melhor. Você tá falando isso por conta disso ou por conta daquilo? Tá. Se eu resolver isso aqui pra você, você toparia comprar hoje, assinar hoje e começar a usar? Não, sim, se você resolvesse pra mim isso aí, eu toparia. Beleza. Então, lembra que você me falou que tal? Então, X. Vou fazer aqui um roleplay. Até coloquei um roleplay aqui anotado. O, o cara vai falar assim: vamos supor que você está vendendo, sei lá, uma mentoria
de vendas, igual a gente está fazendo aqui, uma mentoria de vendas para o cara, tá? E, pô, essa mentoria aí vai custar 20 mil reais. Ah, pô, 20 mil tá salgado, cara. Não sei se tá no meu orçamento. Cara, eu entendo perfeitamente. 20 mil é um investimento significativo. Mas, posso te perguntar uma coisa? Quando você disse que tá caro, é porque tá acima do seu orçamento disponível agora? Ou porque você ainda não viu o valor suficiente que justifique esse preço? Eu ainda não sei se vale a pena. O cliente vai responder pra você. Não sei se vai rolar isso aqui. Aí você vai falar pra ele assim, ó, justo, ok. Cara, se eu te mostrar que o retorno desse investimento acontece em menos de uma semana, faria sentido pra você? Faz. Menos de uma semana faz sentido. Tá, perfeito. Ah, lembra que você me falou que você faz 5 vendas por dia? Tá. Cada venda sua é 5 mil reais em média, não é? 5 mil reais em média, ok. Você gasta tanto tempo nessas vendas. Se você, com esse meu método, gastar X, meia hora menos, porque você vai seguir uma metodologia, a gente vai aprender na mentoria, você vai conseguir fazer pelo menos mais 3 vendas por dia. 3 vendas por dia, com o seu ticket, correspondem aí no final de uma semana, cara, a mais de 30 mil por mês. Mais de 30 mil, só numa semana. Em uma semana, você aplicando a mentoria, você pagou o valor de investimento. E tá no lucro ainda, porque daí as próximas semanas você tá progredindo. E ainda, cara, eu tô te dando a garantia, tá? Tô te dando a garantia. Porque se você não gostar, você tem 7 dias, começa a mentoria. Não gostou? Fala, Jonathan, não gostei, sua entrega é uma porcaria, eu te dou seu dinheiro de volta. Lembra? Lembra do nosso combinado? Falei, ó, meu objetivo aqui é resolver seu problema. É de fato fazer você chegar, sair do ponto A e chegar no ponto B. É de fato aumentar suas vendas. Então, eu dou essa garantia para você, tá? Mas se, tendo esse cenário em vista, sabendo que em uma semana você paga esse investimento, faz sentido você começar hoje? Faz sentido. Aí agora você colocou a parada nos números do cliente, entendeu? Ou você faz tantas vendas, você ganha tanto por venda, entendeu? Você colocou a jogada na situação do cara, e por isso que é importante você coletar números de informações para mostrar que, pô, seu produto resolve o problema para ele e a resolução desse problema custa tanto, entendeu? Legal? Top. Passamos aqui então a nossa resposta perfeita para qualquer objeção, nosso framework em 4 passos, valida, clarifica a objeção, isola e aí resolve a objeção, tá? Isso aqui não tem erro nenhum. Todo lugar de venda vão usar esse mesmo framework. E daí a gente vai para técnicas avançadas de gestão emocional, ok? Essas técnicas avançadas de gestão emocional servem para a gente bater na gestão emocional do vendedor, nos 7 estados emocionais que matam a sua venda. E como você faz algumas técnicas para que eu uso, inclusive, em alguns momentos quando eu tô meio. A gente é ser humano, então tem dias que você tá bem, que você tá pra cima, e tem dias que você tá meio travado. E aí você usa essa técnica. Primeira técnica, o padrão de interrupção de estado. Quando você começar a se sentir frustrado, começar a se sentir ansioso, começar a se sentir meio desesperado, sabe? Você muda a postura, levanta, fica em pé, fica ereto, faz a respiração, sai, dá uma volta, dá um rolê e começa a pensar diferente sobre a situação. Pô, o que seria engraçado disso aqui? O que dá pra dar risada dessa interação? O que o meu eu do futuro, o meu eu de daqui a um ano, ele estaria me falando sobre esse momento aqui, me aconselhando, entendeu? Toda situação desesperadora dá pra você pensar dessa forma. Fazer essa gestão das emoções. Pensar o seu eu do futuro te aconselhando sobre essa época que você tá vivendo agora e rapidinho você sai desse estado emocional de ansiedade, de desespero, entendeu? Esse é o padrão de interrupção de estado. A técnica 2 é o diálogo interno de elite, que é
você pensar sempre que, cara, o cara te dá uma objeção. Você pensar, pô, que legal, interessante. Ele tá me dizendo uma forma, alguma coisa que me impede ele de comprar meu produto. Agora eu sei o que eu preciso resolver. Toda vez que alguém te apresenta um problema, que seja um problema real, que não seja uma objeção que você vai conseguir resolver, ele te deu uma oportunidade, ele te deu um presente, que ele te deu a capacidade de resolver um problema que você não conhecia. Entendeu? Então, quando você se deparar com um problema, fala, cara, que legal, esse problema estava oculto, eu não conhecia ele, agora eu conheço. Agora eu conheço, agora eu consigo resolver. E aí tem alguns reframes que você pode fazer na sua cabeça para você mudar padrões de pensamento. Então, às vezes você vai pensar, pô, eu tô sendo chato, tô sendo um vendedor chato. Não, você pode pensar, cara, eu sou um médico, eu estou diagnosticando o problema dele. Um médico, quando você vai na consulta e ele começa a fazer pergunta para você, ele não se acha chato. Nossa, eu sou um médico chato. Não, ele está tentando encontrar qual é o problema do cara. Está tentando resolver esse problema. Você, como vendedor, tem o mesmo papel. Você está fazendo pergunta para o seu cliente, você não está sendo chato. Você está chegando na raiz, no qual é o problema que esse cara tem, para você ir lá e resolver. Isso, ou, se você não saber, não puder resolver, não tiver como resolver, você encaminhar para outro especialista. Entendeu? É isso, na prática. Então, pergunta. Faça um diagnóstico mesmo do seu cliente, tá? Quando você pensar, pô, esse cara não vai comprar. Ele não vai comprar. Você muda isso para. Ele não tem informação suficiente para decidir ainda. E o meu papel aqui é dar essa informação para esse cara. Esse é o meu papel. Essa é a minha função. Você não precisa dessa venda. Pô, precisa dessa venda. Você está oferecendo uma solução de um problema real. E se não resolver o problema desse cara, vai resolver para outro. Entendeu? É simples. Pensa como um médico. Vai resolver um problema de um paciente que chegou lá no consultório. Pô, se o paciente tem um problema, eu sei como resolver, eu sei como a medicação administrar, qual conduta tomar com aquele paciente, eu tomo a conduta e resolvo o problema do paciente. Ele sai feliz, eu saio feliz que cumpri meu papel. Entendeu? Se eu não tem, eu procuro alguém para encaminhar para resolver o problema desse cara e não fico me sentindo mal porque eu não tenho a solução pro problema dele, entendeu? O mundo funciona assim, é bem mais simples. Técnica 3, essa aqui eu já falei nessa aula, falei na outra aula também, mas vou reiterar, que é o poder do silêncio. Vocês não sabem o tamanho da bucha que é você não saber administrar o bendito do silêncio. Um bom vendedor precisa administrar o silêncio. Você precisa saber deixar o cara pensar. É uma arma para você utilizar o silêncio. Falou, deixa o cara pensar. Perguntou, deixa o cara responder. Você não faz uma pergunta e dobra a posse respondendo essa pergunta e fica. Por que eu falo isso? É porque só fala e pum, cala a boca. Lembra disso. Agora é o momento de eu calar a boca. Liga o cérebro do shut up. Entendeu? Cala a boca, conta até 7. Porque o silêncio ele cria esse desconforto, tá? E aí o nosso cérebro precisa preencher esse vazio. Aí quem falar primeiro perde. Se você falar primeiro, você perdeu. Se o cliente falar primeiro, ele perdeu, né? Então faz uma pergunta, deixa ele preencher esse vazio, tá bom? Não, pelo amor de Deus, novamente, não faz uma pergunta pro cara e fica falando em cima da sua pergunta e não deixa o cara responder. Tá claro isso? Silêncio, silêncio, pausas, ok? E quando o cara te responder também, você não precisa responder de imediato, aí você pode parar pra pensar. Reflete sobre o que o cara tá falando. Ele te deu uma informação importante, reflete. Legal. Bom, então o que você está me dizendo entendeu? A pausa deixa a coisa mais dinâmica, deixa a coisa mais conduzida. O silêncio é a arma que você usa para tocar a orquestra da sua venda.
tá bom? Técnica 4, âncoras emocionais. Isso aqui é, se fosse assim, lembram? Quando você tiver, cara, você teve uma vitória, às vezes quando você vai começar a vender, você vai vender um, vai ter uma vitória, vai ficar feliz, vai ter aquela sensação de êxtase, de emoção, que eu sou violento, sou vencedor. Tenta inocular, guardar esse sentimento. Guarda esse momento onde você estava confiante, onde você estava radiante. Guarda ele na sua memória, registra ele, escreve, se for o caso. E quando você começar a se sentir zoado da cabeça, você volta para esse estado. Você criou um gatilho mental poderoso para voltar para esse estado onde você estava confiante, estava poderoso, mighty. E quando você começar a se sentir meio bloqueado em alguma situação, você consegue voltar para esse estado emocional e ativar essa emoção positiva, tá? E por último, e técnica 5, journaling, que seria um diário, tá? De vendas. Isso aqui é para longo prazo, mas é sempre bom você fazer um diáriozinho assim, rápido, coisa rápida, escrevendo ali o que funcionou para você, o que funcionou, o que não funcionou, fala se você teve que não funcionou, e o que você faria diferente, tá? Você, quem tem muito hábito de fazer diário, eventualmente consegue evoluir mais rápido, porque consegue pegar, pescar qual que é o estado emocional que você estava naquele momento de receber essa objeção. Pô, aí eu me senti baqueado, me senti estressado, não sabia como responder. Anota isso. Anota isso. Isso vai te ajudando, vai te dando musculatura, vai te dando artifícios para você saber lidar com isso na próxima. E você precisa ter isso claro na sua cabeça, isso aqui precisa ser evidente. Sempre haverá uma próxima, tá? Sempre haverá uma próxima. Sempre haverá uma próxima conversa, sempre haverá uma próxima call, sempre haverá um próximo lead. E isso tem que ser a sua mentalidade, entendeu? Então, esse foi um overview geral sobre gestão das emoções, sobre gestão de objeções. Lembra, você está aqui para entregar valor para o seu cliente. Você está aqui para você ter uma solução para um problema que às vezes ele nem sabe que ele tem ou que ele não sabe como resolver. E você tem a solução para ele e ele comprando a sua solução, o problema resolvido vai dar para ele mais dinheiro do que o preço que ele vai pagar para você. Entendeu? Então é como se você estivesse fazendo um favor para ele. Essa tem que ser a sua mentalidade como vendedor. Eu estou indo apresentar para esse cliente uma possibilidade, um cenário, um futuro diferente, mais brilhante e mais próspero, com menos gastos, entendeu? Faz sentido o que eu estou falando? Anota isso, pensa sobre esses pontos, começa a imaginar você nas situações e a gente vai fazer o roleplay sobre objeções. E aí o roleplay funciona da seguinte forma, você pode fazer também, treinar com alguém em casa, você vai vender o seu produto para uma outra pessoa que você conhece e essa pessoa ela tem que te dar 5 objeções. Ela tem que te dar 5 objeções. E aí você vai observar como que você lida com essas objeções, como que você qual que é a sua sensação emocional naquilo. Se travar, não tem problema. Lembra do framework. Recebeu a objeção? Valida a objeção. Clarifica qual que é a objeção. Ok? Clarificou qual que é a objeção? Você isola essa objeção. Então, confirma se essa é a única objeção ou se tem mais alguma oculta. E quando você confirmou, aí você resolve, mostrando para ele. Se eu te mostrar aqui, tal, entendeu? E aí a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Na nossa mentoria aí ao vivo, a gente vai fazer os exemplos, vai poder fazer um rehearsal dos exemplos, aí isso vai ficando mais claro à medida que você vai praticando. Lembra que vendas é praticar. Estou dando uma parte técnica para vocês, uma parte teórica, mas vocês vão precisar praticar e praticar bastante até que isso fique natural, que esses caminhos, essas técnicas fiquem natural para vocês, ok? Lembre-se sempre, quando você for fazer os roleplays, a gente vai gravar, dá uma olhada quantas vezes você interrompeu o cliente, quantas vezes você usou mais, mas, porém, não, na verdade, quantas vezes você fez
afirmações versus quantas perguntas você fez. E em que momento que o seu tom de voz muda quando o cliente começa a fazer objeções, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês essa aula e eu vejo vocês aí na mentoria ao vivo. Abraço!